Hoje está uma linda noite em que, a pedidos de pessoas que estão interessadas, vamos falar sobre espíritos. Espírito, alma, assombração. O que é, o que foi, o que deixou de ser, para quê? Espíritos. Vamos saber que espíritos todos somos. Somos espíritos aqui neste tempo. Só que a diferença é que nós estamos encarnados aqui neste plano. O nosso espírito está encarnado num corpo físico. Nosso espírito não é daqui. Nosso espírito não é deste planeta, desse sistema aqui. Nosso espírito é de outros planos mais elevados. Se estamos aqui hoje, estamos porque vamos resgatar um tempo específico que foi nos dado para que pudéssemos adquirir mais aperfeiçoamento moral e espiritual. Se estamos hoje aqui, somos espíritos. Existem os espíritos encarnados, os desencarnados. Os desencarnados já fizeram a passagem. Já são desencarnados. Encarnados, nós. Encarnados ainda, né? Porque desencarnados, espíritos não estão no corpo. Então vamos saber que somente é esta a diferença de espíritos. Espírito é energia cósmica no planeta, aqui, usando corpos de matéria perecível, aonde as pessoas usam um certo tempo este corpo, os espíritos, para que as pessoas usem deste corpo. Quando reencarnam, ganham uma cota de energia do mundo espiritual para que possam viver aquela fase de anos. Vivem uma fase de anos com a cota de energia que eles ganham do mundo espiritual para poder viver aqui, mas muitos através da sua autodestruição, vícios errados, desastres às vezes que eles provocam para si, ocasionam a sua destruição, desencarnam. Aí viram espírito, alma, que ao observar que o seu corpo ficou aqui, entram em atrito com o seu espírito e não conseguem voltar para o corpo, porque existe no espírito, no corpo, um fio de prata. Um fio de prata que segura aqui o corpo e o espírito. No momento que é o desencarne, esse fio de prata é cortado e o corpo fica aqui e o espírito vai. Muitos espíritos não aceitam que o corpo fique aqui, eles querem continuar algo. Ou querem ficar com a família, ou eles são apegados com aquela matéria que eles têm. Eles não querem ir embora e ficam aqui. São as famosas almas penadas, alma penada. Fica vagando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Andando em círculo, assim. Eles andam assim para cima e para baixo. Andam as almas penadas, penando. Não aceitam que estão desencarnadas e veem no corpo, ficam vendo o corpo ali se decompor. Às vezes muitos nem estão sabendo que desencarnaram e ficam aqui vagando. Almas penadas. Almas coitadas, sofredoras, porque estão penando. Mas não são seres que devemos ter medo, devemos ter dó, porque são seres que estão aqui. São só espíritos que estão aqui vagando, só isso. Espíritos vagantes. Como nós que somos espíritos encarnados, nessa carne aqui. Aí vem a outra, que é o espírito, que desencarna, que é apegado com certos locais, moradas, casas, castelos,
fábricas, onde ficaram ali, lugares bonitos que eles gostavam, onde era pegado com a matéria principalmente, castelos, mansões. Aí desencarna. Só que eles eram tão apegados com aquilo que aquela casa para ele era tanto na sua vida que o seu espírito se apegou tanto com aquilo que ele, quando desencarna, ele fica ali. Ele gosta tanto daquilo que ninguém chega perto. Se chega perto, ele vai lá e assombra. O espírito vai lá e assusta quem está ali. As famosas casas assombradas que existem por aí no mundo dos espíritos, no mundo dos vivos aqui. Essas casas velhas que estão caindo. Aonde as pessoas veem vultos, se assustam quando vê os vultos, que lá viu um vulto, mas nada mais é do que um espírito que está ali, agarrado com aquilo, assombrando os outros, que não quer que chegue perto, que é dele, porque os espíritos acham que é dele aquilo ali, porque é dele, porque é dele. Por isso que tem muito disso aí em casas de outros países, outras cidades, principalmente na Europa, falando aqui claramente agora, na Europa. Existem esses castelos de reis que eram apegados, que eram muito, mandavam tirar a vida de muita gente. Ficavam agarrados com os castelos e os espíritos estão lá vagando até hoje, agarrados com aquilo, enraizados, porque eles criam raízes. Os espíritos, quando estão assim, eles criam raízes naquele local. É tudo enraizado assim, com a raiz na terra. Eles ficam como se fosse uma árvore assim, plantada naquilo e não conseguem ver além daquilo, porque eles só querem aquilo, aquilo e aquilo. Até os animais, coitados, ficam lá vagando junto com eles, porque eles acham que os animais estão vivos ainda. Temos muito assunto para falar sobre isso, porque conhecemos muito profundamente as almas, os espíritos, coitados, que vagam por aí, porque temos conhecimento para isso. Hoje falamos sobre isso porque era a intuição de alguém que queria saber sobre espíritos. Espírito é tão normal, é algo normal para aqui começar a aprender o que é um espírito, o que é uma alma, o que é uma alma assombrada, o que é uma alma condenada, o que é uma alma penada. São seres sofredores, somente isso. Que espíritos existem em todos os locais, nesse planeta está cheio, estão falando através da boca das pessoas, do pensamento, estão induzindo muitos ao vício, induzindo à droga, induzindo ao álcool, ao cigarro. Muitos espíritos induzem ao lado sexual, ao sexo, saem com todas as pessoas porque o espírito está induzindo, mas são espíritos sofredores, carentes de lado afetivo. Eles acham que desta forma eles se completam o seu lado espiritual, mas somente é um momento. Logo terão que se acordar e ver que de nada adiantou todo aquele tempo perdido, assombrando aquela casa, porque aquela casa é minha. A casa não pertence para ninguém, porque a casa pertence ao planeta. Aquela matéria está ali apodrecendo, deixando para os bichos, mas querem ficar ali. É que na mente, vamos deixar certo que na mente do espírito ele vê o que ele quer ver. Somente vê o que ele quer ver, ele vê o que só ele quer ver na frente dele, ele não vê o que é o real. Nós, os seres encarnados, veem a matéria aqui como podre caindo. Os espíritos veem como eles querem, porque eles plasmam na sua visão espiritual o que eles querem para a sua condição de mente naquele momento. É um estudo aprofundado sobre o lado dos espíritos. Os espíritos são assim, são seres com energia baixa às vezes. Quando aprendemos a conviver com os espíritos, a observar eles, perder o medo, porque não devemos ter medo de nós mesmos, que nós somos espíritos, tentando se reencontrar num planeta totalmente desestruturado, aonde um quer derrubar o outro, espíritos errantes, reencarnados aqui, tentando tombar o outro, porque viveu em outra vida com ele, agora quer dizimar com o outro, achando que esse outro
outro pagará, mas não adiantará nada, porque é somente um estágio onde esse espírito somente sofrerá. Quando os espíritos souberem que não adianta agir dessa forma, eles terão a paz que nós buscamos, porque se nós falamos é porque conhecemos do lado espiritual e encaminhamos também. Que as entidades, os mentores encaminham quem necessita. Então, nesse dia, pedimos que não tenham medo de casa assombrada, não tenham medo de alma penada. São seres sofredores. A única coisa que eles não têm é corpo mas têm o espírito. Se algum dia algum vier conversar, não tenha medo, porque ele falará o que precisa, que necessita. Se tivermos medo, não conseguiremos viver aqui neste tempo. Estamos chegando ao momento da mudança, onde aparecerão muitos espíritos para falar com as pessoas. Nesse momento, estamos falando através do lado mental. São espíritos que estão através da indução mental falando com as pessoas. Tão normal. Só que para as pessoas aqui é difícil entender isso. Os seres humanos preferem só ver o que eles querem. Assim como os espíritos só querem ver o que eles querem. Não querem ver além do que está à frente ali. É dada a oportunidade das pessoas, dos espíritos evoluírem. Eles não querem, porque eles querem ficarem só ali, vendo só aquilo ali, só aquilo. Eles só veem aquilo que está do olho deles, ali na frente, eles não querem ver para frente. Aí eles ficam estagnados. Estagnados quer dizer que ficam parados e não conseguem evoluir, não conseguem caminhar, não conseguem caminhar não, porque o espírito também caminha. Ele é igual aqui vivo, só que ele anda, mas só que ele pensa que está vivo, mas está desencarnado. É triste, mas é verdade. Então nesse dia falemos simplificamente sobre espíritos. O que é um espírito? Por isso que em lugares onde estão os mortos, cemitérios, calungas, devemos ir com respeito, porque lá é a morada dos espíritos. Tem muitos que estão lá agarrados naquele túmulo lá, no túmulo, em cima do túmulo, lá vendo o corpo apodrecer. Infelizmente, vamos falar assim, mas é verdade. O corpo entrar em decomposição, vendo o corpo ali, mas ele não sabe, ele quer agarrado com aquele corpo, porque ele é muito bonito o corpo. Ele não quer deixar o corpo ali, ele quer ficar junto com o corpo e fica ali, agarrado com aquele corpo. Por isso que quando vamos no cemitério, na calunga, devemos entrar com respeito e não sintonizar ali com os espíritos, porque eles vêm, nos acompanham. Vamos estudar isso aqui, ó. Por isso que tem muitos que são contra ir em cemitério, porque não tem firmação de cabeça firme para ir em cemitério, porque as pessoas não têm conhecimento de espírito, de ectoplasma, de energia, de tudo isso, principalmente. Entidades, mentores espirituais, tudo isso aí tem que saber, eles sabem, mas as pessoas têm que saber como vai no cemitério, pedir a licença para entrar, para os guardiões que estão ali cuidando do cemitério da calunga. Mas, em último caso, você vai nesses locais. Mas é normal isso, para quem conhece, quem tem conhecimento. Então não vamos temer os nossos irmãos coitados que estão vagando por aí, buscando aprimoramento espiritual. Às vezes eles vêm ver até um animal que deixaram aqui, ó, faz a visita para um animalzinho para ver os bichinhos deles, os bichinhos que eles deixaram aqui, ó. Mas não é o caso desses daqui, o caso desses bichos que vocês têm dono. Então, o mundo espiritual é maravilhoso, os espíritos são maravilhosos, os espíritos bons são maravilhosos. Quem tem que trabalha com os mentores que são evoluídos são seres benevolentes, amáveis, que cuidam dos seus filhos. Nesse dia eu deixo minha palavra de carinho para com todos, que tenhamos caminhos de luz, paz e amor. Cuidemos dos animais, para que eles não sofram atribulações. Principalmente não vamos oferecer animais para o mundo dos espíritos, que não necessitam disso, por favor. Oferecem animaizinhos para os... como se eles fossem... Vamos respeitar os animais, seres de Deus, de Oxalá. Não vamos matar os bichinhos. Desejo paz, luz, que Arcanjo Miguel nos abençoe e que Santa Sara nos ajude. Que todos os arcanjos nos abençoem em nossa vida. Assim seja.